Olá, aqui é Giovanni Perger, proponente do curso Integrando o TCC e ACT, e como faz parte desde o início da proposta do curso, é que quem for adquiri-lo, que faça uma escolha informada. E nesse sentido, esse vídeo tem como objetivo ajudar nesse processo de ter uma escolha informada, fazendo uma demonstração dos itens que são enviados gratuitamente para aqueles que se inscreverem no curso. Então eu vou explicar agora a lógica entre a proposta do curso e o porquê da escolha desses itens. Então a gente vai ter uma lógica que, dependendo do parcelamento que a pessoa faz, vai ter um determinado número de itens que vai receber. Então aqui a gente tem a possibilidade de parcelamento em 7 vezes, que envolve 2 livros e as armadilhas de dedo, em 2 vezes, que são recebidos 3 livros, 20 armadilhas, e pagamento à vista, onde temos 4 livros e as 20 armadilhas, que eu vou explicar em seguida. E para aqueles que adquirirem o combo promocional, a gente tem, além do que temos no pagamento à vista, essa obra chamada Liberte-se, que é uma das obras mais famosas em ACT, que ela está esgotada e por isso é uma exclusividade de quem adquire o combo. Então agora eu vou demonstrar como que esse material é enviado e vou falar um pouquinho a respeito da escolha de cada um desses livros. Bom, aqueles que adquirem o combo promocional vão receber uma caixa como essa, e daí aqui dentro vou demonstrar o conteúdo dela. Então, os livros, eles vêm embalados em plástico bolha, para que eles fiquem bem protegidos. Então, aqui nós temos bem protegidos. Nós temos o livro Liberte-se, livro de ansiedade, regulação emocional em psicoterapia. Daí nós temos aqui também o poder da visão mental, rápido e devagar. E, além dos livros, nós temos aqui em separado a caixa com as 20 unidades das armadilhas de dedo chinesa, que é um recurso muito interessante. Então, falar a respeito de cada um deles nesse momento, e vale lembrar que plástico bolha é sempre uma diversão garantida, né? Bom, vou começar a apresentar agora os itens promocionais, falando um pouco a respeito dos autores e de que maneira que esses itens se relacionam com a proposta do curso. Então, o primeiro deles, uma exclusividade de quem adquire o combo, livro Liberte-se, evitando as armadilhas da procura da felicidade, é de autoria deste autor chamado Russ Harris, um médico australiano que é um dos escritores mais conceituados em termos de escrever livros sobre arte para o grande público. Esse livro, Liberte-se, é a tradução dessa famosa obra, The Happiness Trap, que é provavelmente a mais utilizada no mundo em termos de psicoeducar os pacientes em relação à arte. Então ele é escrito com uma linguagem simples, acessível e demonstra os princípios fundamentais da arte. Ele está fazendo páreo com um outro clássico, que esse a gente não tem traduzido para o português, que é do Stephen Hayes, Get Out of Your Mind and Into Your Life, que os inscritos vão ter acesso à versão em espanhol que está aí no portal do curso. Então o Russ Harris, ele tem esse site Act Mindfully, onde ele divulga a arte e divulga também uma série de cursos e treinamentos que visam o público em geral. Vou mostrar para vocês algumas obras, só para ter uma ideia do quão abrangente é a experiência do Russ Harris em termos de colocar a arte para os mais diversos
problemas que os nossos pacientes comumente enfrentam. Então, um desses livros é esse aqui, The Reality Slap, que seria algo do tipo o tabefe da realidade, onde ele coloca justamente a questão de que a gente pode agir de uma maneira que seja significativa, mesmo diante dos maiores infortúnios. Esse livro é interessante na medida em que ele fala sobre uma das experiências dolorosas que ele teve, que foi de ter um filho com um diagnóstico de autismo. Ele também escreveu outras obras na área de perda de peso, A Fuga do Peso, Act with Love, um livro para relacionamentos, The Confidence Gap, que seria algo do tipo o abismo da confiança, onde ele comenta a respeito de que nós não precisamos ter um senso de confiança para agirmos de maneira confiante e, em consequência disso, criarmos a confiança. Além disso, ele é um autor que tem uma linguagem muito fácil de compreender e ele se propõe também a, para terapeutas, simplificar princípios de ACT, por exemplo, com este livro chamado ACT Made Simple. Então, Russ Harris, esse médico australiano, ele é extremamente bem sucedido na questão de transmitir de maneira simples e ao mesmo tempo precisa os mais importantes princípios. ACT. Portanto, esse livro, Liberte-se, é uma raridade que vale a pena tanto terapeutas lerem quanto também indicarem como psicoeducação para os seus pacientes. Para falar agora dos próximos 2 livros, que são Regulação Emocional e Psicoterapia e Livre de Ansiedade, eu queria falar um pouco a respeito deste autor chamado Robert Leary, ou Leary, não sei como é que se pronuncia, que por sinal vai estar presente no Congresso da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas agora em abril. Esse autor é de especial relevância na minha trajetória, no sentido de que ele coloca uma perspectiva integradora de maneira bastante natural dentro dos livros de TCC. Então ele tem uma obra bastante extensa e essa obra ela é bastante demonstradora de um caráter integrador. Então, só para vocês terem ideia de alguns livros dele, tem livros tradicionais de TCC, como TCC para o bipolar, ele tem também um livro de técnicas de terapia muito bom. Ele também escreve para o público em geral, por exemplo, esse aqui que a gente não tem em português, que é Vencendo o Blues, que seria uma forma de livro para abordagem da depressão. Mas ele também coloca assuntos que são mais densos, ele vai para além daquilo que é tradicional e de uma maneira muito interessante. Por exemplo, ele tem esse livro aqui chamado Roadblocks in Cognitive Behavioral Therapy, que seria algo do tipo os entraves, os obstáculos em TCC, e ele coloca transformando os desafios em oportunidades para mudança. Então aqui há uma integração com processos de resistência, com a psicologia evolutiva, e também ele coloca uma perspectiva muito interessante para a gente entender qual que é a lógica que está por detrás da resistência. Além disso, ele também, dentro dessa linha, tem este interessante que também não está traduzido, tratamento dos transtornos de ansiedade resistentes, onde ele também coloca uma integração muito interessante, tanto com aspectos evolutivos, quanto de aspectos de processos cognitivos, e também propõe abordagens que se baseiam nas terapias de terceira onda, especialmente terapia de aceitação e compromisso. Um outro livro que eu acho bastante interessante dele, que está expressando a perspectiva, é esse aqui chamado Psychology and Economic Mind, que seria algo do tipo psicologia e a mente econômica, que ajuda a gente a entender qual que é a lógica por trás de certos processos que são aparentemente ilógicos. E por fim, um outro exemplo
é esse aqui, Superando a Resistência em Terapia Cognitiva, que esse está traduzido, que ele aborda então o fenômeno da resistência de uma forma bastante ampla. Então, o Léry, ele é um autor que integra bem a parte mais tradicional da TCC, junto com as intervenções baseadas nas estratégias da terceira onda, tendo como pano de fundo teórico, por um lado, o lado evolutivo e, por outro lado, uma forte fundamentação em processos cognitivos básicos. Ele não fala abertamente em ACT, mas isso aparece de forma implícita. Por exemplo, nesse livro de 2007, que infelizmente está esgotado, Como Lidar com as Preocupações, em que ele coloca 7 passos, então, para lidar com essas dificuldades, ele tem como segundo passo, o título, né, o nome do passo é Aceite a realidade e comprometa-se com a mudança. Então aqui, a parte de aceitação e compromisso está claramente postulada, porém ele coloca de uma forma mais fluida, sem fazer referência explícita a isso. Além disso, um outro livro que eu queria mencionar, que é um outro aspecto interessante que o Léry leva em consideração, é esse que é intitulado A Relação Terapêutica nas Terapias Cognitivo-Comportamentais. Queria salientar alguns trechos para mostrar como que a perspectiva que ele coloca tem a ver com aquela que eu estou propondo para o curso. Em primeiro lugar, o próprio título já revela a questão da importância da relação terapêutica, mais do que as técnicas em si. Ele coloca, então, o seguinte, que a TCC ela tem estado na vanguarda dos esforços para desenvolver tratamentos que sejam efetivos e que sejam demonstráveis. Então, um comprometimento em demonstrar que funciona. Tá? Continuando, ele diz que, por outro lado, a necessidade de padronizar os tratamentos por meio da manualização acaba por introduzir algumas artificialidades na relação terapêutica e que isso pode acabar sendo contraproducente. Em outras palavras, ele transmite uma perspectiva que eu vou transmitir ao longo do curso, que é a relação terapêutica, ela deve ser baseada em cima do entendimento do caso e não com base em um protocolo pré-estabelecido. E isso não vai implicar a gente não ter aí uma possibilidade de demonstração de eficácia. Continuando com uma outra ideia que faz parte da proposta do curso, ele coloca o seguinte, que tem havido um foco crescente nos processos cognitivos transdiagnósticos, ou seja, ao invés de a gente se preocupar em tratar um transtorno como sendo separado do outro, nós vamos entender os processos cognitivos que são subjacentes aos diferentes transtornos, que são, por exemplo, memória, atenção, ruminação e processos comportamentais também de evitação, alguns comportamentos de segurança, a vergonha e a resistência. Então aqui tem uma ênfase no aspecto que a conceitualização do que está subjacente à manifestação é mais importante que o nome que a gente dá à manifestação em si. Então, nesse sentido, ele coloca que a gente tem buscado cada vez mais uma abordagem psicológica ao invés de médica para o tratamento do sofrimento mental. Então, essa perspectiva integrativa que eu quero então mostrar vai estar presente nas obras que são enviadas para quem for se inscrever no curso. Uma delas é essa, Livre de Ansiedade, que é um livro excelente, tanto como psicoeducação para pacientes, mas também como forma de terapeutas entenderem os transtornos de ansiedade de uma perspectiva mais ampla. Então, ele coloca aqui, logo no início do livro,
uma ideia que vai perpassar todo ele e que é uma ideia também que vai perpassar o curso, onde ele diz assim: por isso que muitos psicólogos hoje falam de padrões gerais de ansiedade, em vez de tentar dirigir atenção para sintomas específicos como base para o diagnóstico. Em outras palavras, esses padrões gerais são os mecanismos transdiagnósticos. É aquilo que nós vamos estar conceitualizando para, com base nesses mecanismos transdiagnósticos, a gente ter intervenções que sejam integrativas, que envolvam tanto elementos tradicionais de TCC, quanto elementos da terapia de aceitação e compromisso. Continuando, em outro parágrafo ele coloca: como veremos adiante, cada um dos transtornos de ansiedade descritos nesse livro é, pelo menos em parte, um medo da ansiedade em si. Então aqui, quando ele fala que os transtornos de ansiedade envolvem um medo da ansiedade em si, ele está falando, em outras palavras, de que a evitação experiencial é um mecanismo transdiagnóstico que vai perpassar os transtornos de ansiedade e, como nós vamos ver ao longo do nosso curso, os demais transtornos também. Então aqui nós temos uma perspectiva que envolve tanto a abordagem transdiagnóstica quanto a abordagem de quebrar ciclos de evitação experiencial, e tudo isso em uma linguagem ao mesmo tempo clara e fundamentada cientificamente. Bom, vamos falar do outro livro do Léry, chamado Regulação Emocional em Psicoterapia, que é provavelmente um dos que melhor expressa o que são as abordagens de terceira geração, embora ele não utilize necessariamente essa nomenclatura. Vale salientar, o próprio nome já revela uma ideia: regulação emocional em psicoterapia, e não controle emocional. Aqui nós temos uma perspectiva que vai ser trabalhada ao longo do curso, que é: as emoções, elas não podem ser controladas e o objetivo não é livrar-se delas, mas sim fazer com que nós possamos regular a nossa reação frente a elas, de modo que o nosso comportamento possa ser guiado para que nós possamos ir em busca dos nossos valores e não simplesmente que o nosso comportamento seja uma reação automática à emoção do momento. Então, se a gente for olhar o sumário do livro, ele expressa bem isso. Então a gente tem um capítulo que se chama Terapia do Esquema Emocional, que não é a mesma coisa que a terapia do esquema do Jeffrey Young. A terapia do esquema emocional envolve a ideia de que as nossas reações acabam sendo disfuncionais em função dos esquemas que nós temos a respeito das nossas próprias reações, ou seja, aquilo que a gente acredita a respeito das emoções, nossas teorias sobre as emoções, que é uma abordagem que é muito abordada numa das abordagens de terceira onda, que é a terapia metacognitiva, que coloca então que o sofrimento tem muito mais a ver em como nós reagimos de maneira disfuncional às nossas emoções, que inicialmente são absolutamente naturais. Um outro elemento que ele coloca é a validação, que está muito presente aqui na terapia comportamental dialética da Linehan. Segundo a Linehan, o transtorno de personalidade borderline está associado ao crescimento em um chamado ambiente invalidante, um ambiente onde é como se a pessoa não tivesse o direito de sentir aquilo que ela está sentindo. Portanto, validação, demonstrar para a pessoa: existe total sentido nisso que tu está sentindo, é uma das formas para a gente iniciar o processo de regulação. E dentro dessa linha aqui também da comportamental dialética, nós temos a questão dos mitos emocionais. Algumas crenças distorcidas a respeito de o quanto as emoções elas são destrutivas. Então a gente vai ajudar a pessoa
a lidar com as emoções, vendo elas de uma maneira mais realística, que é uma maneira de ver elas como sendo menos ameaçadoras. Também ele aborda as estratégias de mindfulness, né, que foram trazidas aqui para o Ocidente pelo psicólogo Jon Kabat-Zinn, que está na base de praticamente todas as abordagens de terceira onda, que ajuda a gente a desenvolver uma postura mais de observar o que está acontecendo dentro de nós, ao invés de tentar mudar aquilo que está se passando. Nesse sentido, as práticas de mindfulness acabam tornando com que nós possamos ser mais objetivos ao descrever os nossos estados e, como consequência, nós ficamos mais aptos a lidar com aquilo que nos incomoda. Aceitação e disposição, enfim, que é uma das bases da aceitação e compromisso, e que ele coloca a aceitação como uma palavra talvez vista com maus olhos, e por isso usar a palavra disposição pode ser mais interessante. Então esse aqui é um capítulo que aborda especificamente esse elemento. Temos também treinamento da mente compassiva, que é uma outra abordagem da terceira onda, chamada terapia focada na compaixão, do Paul Gilbert, que aborda a ideia de que nós, para podermos ter saúde psicológica, nós precisamos ter uma compaixão com nós mesmos, no sentido de substituir uma autocrítica destrutiva e, mais do que isso, não produtiva, por uma abordagem que seja mais compreensiva e que, portanto, leve à mudança. Também há um capítulo sobre melhora no processamento das emoções, que segue uma linha desde aí desse livro clássico do Safran sobre ampliando os limites da terapia cognitiva, em que nós vamos lidar com as emoções de uma maneira diferente. Nós vamos dar um encaminhamento diferente, sem tentar suprimir elas. E, por fim, a gente tem um capítulo clássico aí de reestruturação cognitiva, que é a base da TCC. Então, esse livro, ele é o que provavelmente expressa melhor a abordagem integrativa, onde a gente tem elementos de TCC tradicional com elementos das terapias de terceira geração, e não só da aceitação e compromisso, mas de outras abordagens que fazem parte desse conjunto aí denominado de terceira onda. Vamos falar agora desse livro chamado O Poder da Visão Mental, de autoria deste médico, psiquiatra e pediatra norte-americano chamado Daniel Siegel, que é uma tradução muito com cara de autoajuda, porque o original deste livro é este aqui, que se chama Mindsight, que é um termo de bastante difícil tradução, mas que em essência é a ideia de que o nosso bem-estar psicológico ele está associado a uma integração entre eu ter um insight, ou seja, eu estar atento e reconhecer os estados internos que eu estou vivenciando, ao mesmo tempo que eu consigo identificar o que está acontecendo dentro do outro, uma espécie de empatia. Então o bem-estar é esse conjunto de um autoconhecimento com empatia. Isso vai garantir um funcionamento pleno. Esse livro, O Poder da Visão Mental, na minha opinião, é o melhor livro que integra a parte de neurociência com as intervenções em psicoterapia. E por esse motivo, por essa abordagem integrativa, ele é mais um dos itens que fazem parte do material que os inscritos recebem. O Daniel Siegel, por ter uma formação médica sólida e ser um estudioso de neurociência, ele é fundador de uma importante área dentro da neurociência chamada de neurobiologia interpessoal, de modo que ele estuda
a neurociência de forma a entender como que os processos de relação interferem então nos processos cerebrais em termos de ativação e inibição de certos circuitos, de modo que a partir dos relacionamentos nós vamos moldar o próprio cérebro. Então ele tem um outro livro chamado The Mindful Brain, que é o cérebro mindful, evidenciando que uma série de alterações em nível biológico ocorrem quando nós praticamos o processo de atenção plena. Além disso, eu gosto bastante deste autor porque, além dessa integração que ele coloca elementos biológicos fazendo parte das das intervenções em terapia, ele também valoriza muito a relação terapêutica. Ele tem esse livro chamado Healing Moments in Psychotherapy, que seriam os momentos de cura em psicoterapia, demonstrando então como que a relação terapêutica pode ser crucial e que isso então vai gerar as mudanças desejadas. Então, o Daniel Siegel, ele é o fundador de um instituto chamado o Instituto Mindsight, que busca justamente divulgar essa ideia de integração entre neurociência e práticas de psicoterapia, que é um instituto que vale a pena conhecer e que eu vou falar um pouco também ao longo do curso. Além disso, né, ele é recomendado por uma cantora que eu particularmente gosto muito, que é a Alanis Morissette, que pelo jeito lê bastante a respeito dos livros dele, e se vocês entrarem no site da Alanis, vai ter uma entrevista do Daniel Siegel com a Alanis falando sobre comunicação consciente, que é muito bacana. Não tem legenda, infelizmente, mas é uma questão interessante ver aqui. Muito do que que eu pelo menos percebo nas letras da Alanis tem a ver com conceitos que o próprio Daniel Siegel trabalha nos livros dele. Então, ao longo do nosso curso, nós vamos ter uma série de instrumentos musicais, por assim dizer, onde nós vamos ver de uma forma com melodia alguns conceitos aí de neurociência e a respeito de o que envolvem os processos de saúde ou flexibilidade em comparação aos processos de adoecimento ou inflexibilidade. Para falar do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que não é um livro de terapia cognitiva, eu acho que vale a pena conhecer um pouco a respeito do autor, que é o Daniel Kahneman, conhecendo um pouco de algumas realizações que muito poucos conseguiram alcançar. Então aqui a gente tem uma foto de ele recebendo uma medalha do Barack Obama, e ele está recebendo essa medalha porque ele ganhou esse título que é a Medalha Presidencial da Liberdade, que é uma forma de reconhecimento para todas aquelas pessoas que usaram o conhecimento para melhorar de uma forma substancial o bem-estar da sociedade. Então, Kahneman foi o único psicólogo a receber esse título de uma pessoa que usou o conhecimento para transformar para melhor a sociedade. Além disso, ele foi o único psicólogo que já recebeu um prêmio Nobel, no caso o prêmio Nobel de Economia, no ano de 2002. E ele recebeu esse prêmio Nobel de Economia na medida em que ele estudou os processos de julgamento e tomada de decisão e ajudou com isso a explicar uma série de movimentos que ocorrem no mercado de capitais que são decorrentes de formas enviesadas de pensar. Então, esse livro, Rápido e Devagar, ele é uma compilação de o que existe de mais atual e de mais aplicado em termos de conhecimento de processos cognitivos. Então, nesse sentido, eu queria relembrar um slide que eu comentei anteriormente, de um livro do Léry, onde ele coloca
que tem havido um foco em processos cognitivos transdiagnósticos. Então, esse não é um livro de TCC, mas é um livro sobre processos cognitivos e que vai ajudar a gente a ter um senso muito mais acurado e conhecer com muito mais profundidade aqueles processos que estão por detrás daquilo que os nossos pacientes têm manifestado. Então, no título, no sumário, a gente tem aqui partes diferentes, onde ele faz uma abrangência bastante grande, explicando quais são os nossos processos automáticos versus controlados, explicando como é que se dão os vieses e os nossos atalhos mentais que levam a erros, porque a gente tem confiança excessiva em certas coisas que a gente pensa, que pode ser uma forma de uma resistência a mudar as nossas crenças, e também as nossas escolhas em que elas são baseadas, o que a gente pode utilizar então para entender escolhas disfuncionais que acabam sendo tomadas pelos nossos pacientes. Então, ele não vai dar técnicas, mas ele vai nos dar insights a respeito do que está acontecendo. Mas, em especial, na última parte, onde ele fala dos dois eus, em que ele coloca a diferença entre o eu da lembrança e eu da experiência, que ele discute a respeito de nós somos aquilo que nós vivemos ou aquilo que nós lembramos. E existe uma apresentação, uma palestra dele sobre esse tema, que quem quiser assistir, ela está disponível gratuitamente no site do TED, ou então também pode ser vista no portal do curso, simplesmente entrando no portal, na parte de instrumentos, dentro de instrumentos, palestras de apoio à psicoeducação, e daí tem aqui o eu da experiência versus o eu da lembrança, em que daí vocês têm acesso com tradução, com legendas, a essa apresentação brilhante do Daniel Kahneman, provavelmente um dos psicólogos mais importantes aí do nosso tempo.